meu herói! Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Herói Pode, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, porque o meu herói pode. O seu também pode. O nosso herói pode. É isso aí, galera, novamente. E o seu cavaleiro de Atena também pode. Falou aqui. Galera, queria muito agradecer ao nosso primeiro podcast, foi um sucesso, galera. Obrigado a você que comentou, você que foi lá curtir a nossa estreia. Hoje está todo mundo aqui no hype para poder... A gente acabou de assistir o quê? Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, filme. Night of the Zodiac, né? No começo. Só o começo, galera. Então, a gente tá com muita coisa pra falar, tá? Estamos tudo com isso aqui, então, tá com coisa guardada na garganta, né? Então, hoje a gente vai ter um programa especial para falar só sobre o filme, tá? A gente vai ter uma análise aqui do enredo, dos personagens, da adaptação. E vai termos uma parte, galera, só para spoilers. Então, a gente vai avisar. Pode ser que escape alguma coisa aí, né, de spoiler, mas te perdoa, gente, tá? A parte específica do spoiler, a gente vai avisar para que você pare de assistir ou pare de curtir, mas não esquecer de voltar depois para assistir, para ouvir, tá bom? Porque a gente quer que você participe desse podcast com a gente. Aproveita e já curta esse vídeo podcast, já manda seu joinha pra gente aí, já manda seu comentário, sua sugestão, tá bom? Pra gente continuar aí com amor, porque a gente fala de cultura pop, a gente fala também de cultura brasileira, dos brazucas, que a gente vai ter um painel hoje especial também. Vamos falar de heróis aqui da Editora Quimera também. Com certeza, nossa Editora Quimera, galera. Inclusive, Cavaleiro do Zodíaco é mais popular no Brasil do que no Japão. Então faz todo sentido a gente falar sobre ele aqui. Com certeza. Então vamos começar, galera. Começa hoje o especial, depois que assistimos Cavaleiros do Zodíaco, o filme, galera. Vamos começar então falando um pouco sobre o enredo, né, galera? O que você achou do filme? Mas antes de tudo, quem é você? Cara? Pois é, cara, olha, eu tô tão empolgado aqui. Ele se esqueceu de se apresentar, gente. Galera, olha só, eu sou Elian Lopes com os 2 L's, tá? Agora sim. Elian com 2 L's. Nós temos aqui o nosso amigo Z, apresentador também, Vini Miranda /Z. Fala aí, Cavaleiros e Amazonas, beleza? Aqui é o Z, ou Vini Miranda, me chama do que você quiser, eu sou produtor de conteúdo, tem meus canais no YouTube aí, o Z Games, onde eu falo sobre jogos, o Multiverso Z, onde eu falo do resto, e onde eu puder falar sobre coisas nerds, eu apareço e, inclusive, por isso que eu tô aqui, né? O Multiverso Z, muito bom. E nosso amigo Wanderlei Sadraque, da Editora Quimera. Wanderlei Sadraque, da Editora Quimera, a nossa Marvel brasileira. O pessoal que curte quadrinhos, né? Anime, mangá, super-heróis, site da Editora Quimera, tá cheio de novidades lá. Com certeza. Mas vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos, sente! Estamos doidos pra falar. Galera, chegamos em casa meia-noite ontem, né? Por aí, depois de assistir tanto esse filme que tanto esperamos, 40 anos esperando para acontecer esse live action aí dos Cavaleiros do Zodíaco. E vamos falar, né? O quê? 30 anos? Cara, foi de 86 que começou, não foi isso? A gente tá aguardando aí. O Cavaleiro do Zodíaco, o anime, ele surgiu nos anos 80, 83, 86. O filme foi anunciado há uns 2, 3 anos. Mas o pessoal já queria já. Não, o filme não foi anunciado há uma década. Não, mas ele está sendo planejado há quase uma década. Mas aí, quando o anúncio, a partir do momento em que nós ficamos sabendo que o filme existiu. Agora, o planejamento aí são os caras que estão lá guardando mais de uma década. Pode dizer pra vocês? Podia esperar mais 10 anos. Não seja assim, meu amigo, não seja assim. Vamos falar. Eu sei que você está segurando aí para falar. Tô me segurando. Mas vamos falar do enredo. Então, começar com você. O que você achou do enredo? Não, começa com você. Começar comigo? Vamos falar do enredo. Os 10 primeiros segundos eu tava querendo já que terminasse o filme. Meu Deus, falou tudo. Agora fala. Bom, mas gente, vai lá assistir por experiência própria. Vai assistir o filme. Eu tô falando assim, pra mim foi uma experiência, vamos dizer assim... Não muito agradável, mas você pode gostar. Mas assim, vai lá assistir. Não vá na onda, né? Que às vezes aquela coisa, o filme, a experiência foi ruim pra mim. Pode ter sido boa pra você, pode ter sido boa pra ele. De repente, um guri que nunca viu Cavaleiros do Zodíaco, caramba, amei. Aí vai conhecer o anime, né? Vai conhecer depois os quadrinhos.
Então, assim, experiência, cada um tem que tirar a sua. Com certeza. Certo? Não, eu sou dessa teoria. Não é porque eu não gostei que eu vou falar, pô, não vai lá assistir o filme. Não era a Vai lá, pipoca que assista. tava ruim, não, amigo? O Não, lanchinho que tava Cara, a ruim. pipoca foi. Olha, a única coisa que valeu o ingresso foi a pipoca. Bom, agora, lembrando que a gente, por enquanto, a gente vai falar sem spoiler, tá? Sim, então, se sem você spoiler. não assistiu o filme e pretende assistir, pode ficar tranquilo. A gente vai avisar quando a gente começar quando começar a rolar spoiler, de falar de tudo que tem no filme, tá? E lembrando, galera, que a gente fez um especial. Esse aqui é o Também. segundo especial sobre Cavaleiro do Zodíaco. O primeiro episódio desse podcast foi sobre Cavaleiro do Zodíaco, porque eu amo, né? Sou defensor da causa, né? Sou um Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, nas minhas redes sociais eu falar, Atena, tô indo aí, tirei foto lá. Atena, tô indo aí te salvar, te ajudar. Então, galera, tem um especial, um podcast especial que a gente está esmiuçando tudo sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Fala sobre a série, sobre a saga, origem, dos personagens. muita coisa interessante. Então, fica ligado que tem no card aí, em qualquer momento vai mostrar. Ou então procura lá nas redes sociais e aproveita e dá o seu curtida. Foi nosso primeiro podcast. Sim, foi muito legal. Já tá batendo recorde aí, pessoal. Ó, vai lá assistir. Obrigado, galera. Obrigado aí, pessoal, fazendo essa força aí. Isso aí. Então, galera, vamos começar. Depois de tudo que a gente falou no outro podcast, será que a gente saiu feliz do cinema? Ele já sabe que não. Você? Agora, assim, o enredo, antes de tudo, é melhor a gente falar um pouquinho de como que foi, acho né? legal. Porque a história, ela casa muito com o anime mais recente, né? Aquele anime em CG, né? Em 3D, que lançou a primeira temporada na Netflix, a segunda temporada tá na Crunchyroll, e que muita gente não gostou, né? E eu acredito que essas pessoas que não gostaram desse novo anime também não vão gostar do filme, porque o enredo é muito parecido, porque envolve um protagonismo muito maior no Seiya, que a gente já sabia, isso não é spoiler, porque a gente já sabia das notícias e tal, de que o Seiya seria o único protagonista, os Shiryu, Yoga, Shun não aparecem. O Ikki aparece. Isso não é spoiler, tá, galera? Todo mundo já viu nos trailers, né? Como eu acabei de falar, tipo, as notícias já estavam dizendo que isso seria o caso. O Ikki aparece, mas nesse caso já entrando um pouquinho no quesito de adaptação, o enredo é uma mistura do início do Cavaleiro do Zodíaco, que é aquele período do primeiro episódio, que foca no treinamento do Seiya, foca muito nele, aí ele volta. No anime, no caso, ele volta para o Japão para procurar a irmã, a trama da irmã dele é abordada. É uma mistura disso com o arco dos Cavaleiros Negros no anime original, que traz o Ikki como vilão, e a primeira temporada do anime que está na Netflix, que traz a trama envolvendo no anime, no filme Murad, que no anime é um companheiro, é um parceiro de negócios do Mitsumasa Kido, que virou inimigo. No filme é a esposa dele. Que, na verdade, assim, galera, o que eu entendi é que a personagem, a entidade ou a organização Gurad, o que for, ela é a parte humana do enredo, no caso da história do Masami Kurumada. Por isso que muita gente confunde, acha que isso é uma coisa que os adaptadores, as pessoas que querem trabalhar com Cavaleiros Antigos, sempre incrementam ou querem incrementar. Mas aqui faz parte, mas o Masami Kurumada, ele não é tão taxativo nisso, é porque é como todo grande filme, como todo grande enredo, tem que ter uma empresa, uma organização que financia tudo isso, né, por trás. Então, a Gurad, que é a Funk Jansen que faz, ela personifica essa parte. É por isso que em várias adaptações você vê um homem, mas no anime tem a parte também do Gurad, que é a empresa. É a organização que fala assim, gente, eu sempre ficava perguntando que organização é essa, né? Que tem tanto poder, que ela, ela organiza um evento gigantesco no Coliseu, que nem existe mais, mas ele é revivido, né? Então. Nesse caso aí, agora, focando mais na parte do enredo, em si, no desenvolvimento dos personagens e tal, tem a questão do ritmo, que falando isso tudo nessa questão de aborda uma parte, adapta uma parte aqui, outra parte aqui e tal, dá para ver que em certos momentos o enredo ele é contido, porque foca muito nessa parte do Seiya, treinamento, introduzindo todo esse universo do cosmo e tal, mas ao mesmo tempo ele é muito corrido em alguns momentos. Por exemplo, na hora de trabalhar os personagens. Principalmente, por exemplo, a relação da Saori com o Seiya, que uma hora eles são aquele
um tem pirraça com o outro, porque acabam de se conhecer, uma é riquinha, outra é pobre e tal, essas coisas assim, essa implicância típico de trama de adolescente. Mas E, isso tem, isso tem no anime, cara, também. Mas o espaço-tempo é muito curto. De hora pra outra eles viram melhores amigos. Mas aí que tá. Tem no anime. Vamos falar melhor na parte da adaptação. Foca aí. Só que assim, 5 minutos depois, no diálogo seguinte, eles já estão, tipo, já tá pintando um clima. Tipo, ficou meio forçado. A mesma coisa em relação à motivação do Ikki. Porque o Ikki, ele não é o vilão principal do filme. Ele vai ganhando destaque ao longo da trama. Ele vai ganhando destaque ao longo da trama. Só que quando chega a hora dele mostrar a que veio, eu achei que faltou um pouco de explicação do por trás da motivação dele. Ficou uma coisa meio superficial. Sim, Ficou uma coisa... Aliás, o Ikki é um personagem que me incomodou bastante, assim. O desenvolvimento, a gente vai falar sobre o personagem. A gente está falando do enredo em geral, assim, mas teve um personagem que, para mim, já entrando nessa questão de estar misturando tudo, acho que a gente pode fazer uma mistura, né? Pra gente fechar, então, a questão de enredo. Nota para enredo. Vamos fazer igual lá. Nas escolas de samba. Nota para enredo. Você, Zé? Cara, eu daria uma nota... De 1 a 10. De 1 a 10, eu daria uns 6,5. 6,5. Foi generoso, eu achei generoso. Um 6,5 porque, tipo, o enredo, de certa forma, é redondinho, a gente entende o que está acontecendo ali, é só essas partes. Tipo, é aquilo que é típico de adaptação de anime. Eles têm que condensar muita coisa em 1 hora e 40 minutos. Então, algumas coisas ficam corridas. Isso prejudicou bastante coisa, como a gente falou agora, a motivação de certos personagens. A gente lamenta porque são personagens importantes. Então, a gente queria que ganhasse mais atenção o relacionamento entre eles e tal. Então, tipo, isso me deixou um pouco incomodado. Mas foi 6,5, então. 6,5. Elian, nota para enredo. Cara, eu também acho que daria a mesma nota que o Vini, porque eu acho que, eu discordando um pouco de você, eu acho que a gente entende que, por exemplo, acho que foram 144 episódios para contar a primeira fase dos Cavaleiros. Cara, então você imagina... contando. Então, ainda tinha mais isso aí, porque não tinha que segurar, enfim, até o mangá, mas eles colocaram muitos filhos ali. Mas você vê o quanto que é difícil para um cara, escritor, roteirista, o cara que lá pensa na história, colocar tudo isso em porque, assim, pelo que eu vi, e muita gente está concordando, que essa adaptação é como se fosse o primeiro episódio dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que pularam para a parte dos Cavaleiros Negros, né? Mas se você parar para pensar, tiraram vários personagens, como você falou, importantes, que agora vão fazer sentido quando tiver a continuação, se Deus quiser, né? Você acha que vai ter continuação? Eu acho que vai ter, mas vamos lá. Eu acho que vai ter. Só pra gente fechar essa questão do enredo. Do enredo, Eu vou fechar com vocês. Sendo bem generoso. 6,5 também, só por motivo, tá? Porque a questão do filme, o pecado do filme não tá no enredo. O enredo, como ele falou, tá redondinho, adaptação de um pedaço de cá, pedaço de cá. A questão toda tá no que a gente vai falar, que é a parte técnica para mim. Que faltou a caracterização, direção, fotografia, preguiça e, de repente, mais alguma coisa da falta de grana também, que a gente sabe que é um filme de baixo orçamento, né? A gente sabe comparado com os grandes. Mas assim, vamos lá, enredo, ok, tá dando a média. Tem uma coisa que, por exemplo, em alguns momentos, principalmente para quem é fã mais emocionado como nosso amigo Elian com 2 L's aqui... Ele deu 6,5, você pode ver. Primeiro dá 10 no tem momentos em que o filme realmente emociona. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito do filme foi a trilha sonora. Que a trilha sonora... Ouvindo a trilha sonora, eu não estou falando de nenhum momento específico, eu estou falando da trilha sonora em termos gerais. Todo mundo sabe que vai ter, né? Vai ter Pegasus Fantasy. Sim, eu nem estava falando disso, mas antes mesmo de ter Pegasus Fantasy, eu escutava a trilha sonora, eu reconhecia arranjos de Cavaleiro do Zodíaco. Sim, eu reconhecia, eu me sentia vendo Cavaleiro do Zodíaco ouvindo a música. Sim. Quando rolou Pegasus Fantasy, foi tipo cereja do bolo. Confesso que, pelo que falavam, eu esperava mais da cena em si. Confesso que, pelo que falavam desse momento lá, naquelas primeiras impressões que a gente leu antes de gravar o primeiro podcast, eu esperava mais da cena épico, em si. Né? Eu esperava mais da cena em si. Eu até pensei, eu acho que ele vai ter uma continuação daquele Mas momento pelo lá, que eu vi, são 2 vezes que tocam.
Mas o momento que ganha destaque é aquele a que... primeira É o momento que você tá pensando que a gente não vai falar ainda. A gente vai falar sobre isso. Aí, mas enfim... Tem isso, e a questão da caracterização, que eu acho que já entra na questão do personagem. Caracterização, vamos os personagens, os personagens. Vamos começar? Qual o personagem que você mais gostou? Cara, o personagem, assim, não tem como você não gostar do Seiya. Tá bem caracterizado, o ator... Eu diria que o Seiya foi o personagem melhor caracterizado de todo o filme. Caracterizado. E assim, e podia ser um pouquinho... O ator não me incomodou muito, porque é um ator... Vamos dizer assim, não é um ator hollywoodiano, né? Então tem as limitações dele, mas assim, atendeu. Sim. Ele, enquanto um adolescente adulto, vamos dizer assim, ele passou batido legal ali e tudo mais, né? Agora, vou falar de cada um rapidamente para depois vocês falarem também. Seiya, ok. Saori, Deus me livre. Saori, eu não entendi a escolha da personagem. Escolher uma atriz para fazer uma personagem que era, vamos dizer assim, é alma também dentro do negócio. Importante, né? Eu achei que a menina não tinha... Não deu conta. Se ela fosse fazer ali um cosplay da... Qual é o nome daquela... Esqueci o nome daquela menina que... fugiu a cabeça. Mas assim... não gostou. Tanta gente com estereótipo. Assim, porque quando a gente vai fazer uma adaptação, é importante você pegar o personagem e estar bem caracterizado. Né? Então, Saori, vamos lá. Não vou nem entrar muito detalhe. Passa batido. O carinha do ringue, qual é o nome dele? O Cassius. O Cassius. Outro também que deixou a desejar. Não, o Cassius, ele é um personagem que entrou... genérico, ficou genericão ali, ficou assim... Ele é o clássico erro de botar um personagem que não tem nada a ver e só botar o nome do personagem e achar que cola. E a motivação... Ele não precisava ser o Cassius. Aí a motivação do cara é só uma, porque o cara, assim, não tem muita motivação ali, então assim, caracterizado também... Vou passar pro próximo. Ikki. Não vou nem à frente pros outros personagens, vou ficar só nesses três. Tá? O Seiya, ok. Gorage. Mas vamos lá, o Ikki, cara, pô, assim, se eles tivessem, eu acho que ali é a preguiça, não sei se foi a preguiça do diretor, do roteirista, assim, faltou só um pouquinho, porque ele falou, o capacete do maluco parece que pegou um balde daquele ali, botou na cabeça do cara e se mandou seguir. Né? Faltou ajustar, ficar bacaninha, né? E eu achei que o ator não deu conta do personagem. Eu achei que o ator era bonitão, bacanão, não sei o quê, beleza, não sei o quê, mas não tinha a personalidade do personagem. Entendeu? Faltou a personalidade do personagem. Ele tava ali, não sei o quê, e a caracterização também, eu falei assim, cara... Eu acho que, assim de esses personagens, todos que foram pra mim ruins, foram o Cassius. O Ikki, pra mim, me incomodou o fato de, né, uma coisa característica que fugiram completamente, né? O Ikki, né, a gente vai falar na parte de spoiler, galera, mas assim, o Ikki não tá caracterizado quanto a gente imaginava no anime, quanto é no anime. E eu entendo que essa adaptação foi necessária, porque, sabe o que eu senti? É que existia um excesso de personagens vilões. Tinha que ter criado se você parar pra pensar, teve Cassius, teve Ikki, teve Gurad, todo mundo ali era vilão. Olha, 3 vilões só para uma história, para um protagonista que era o Seiya, que era o importante ali. Entendeu? Eu não acho que teve um excesso de vilões, eu acho que teve uma má distribuição desses vilões. Se fosse escolher um para tirar, eu tiraria o Cassius. O Ikki poderia muito bem ocupar o papel dele. Tipo... Capanga. Parece que ele é um capanga. Ele é um capanga de luxo. Ele é um capanga de luxo. Ele vai ganhar, como eu falei agora há pouco, ele vai ganhando um destaque no final, que aí quando algo perto de uma motivação começa a aparecer. Começa, mas não aparece. Só dá a entender... Deu a entender de que isso vai ser melhor explicado numa possível continuação. Sim. Agora... Posso já falar das minhas opiniões? Não, aí não. Aí a gente vai entrar nessa questão da adaptação em breve, mas assim, dos personagens que mais me incomodou. Primeiro, Cassius, né? Chato de galocha, posso já falar isso. O Ikki me incomodou, a caracterização que a gente vai entrar na adaptação dele. A Gurad não me incomodou. A Gurad eu achei um personagem interessante, que ela tem várias camadas, entendeu? Todo mundo tá dizendo que ela é dispensável, mas eu acho que não.
Porque, tipo assim, se você parar pra pensar, Cavaleiros do Zodíaco, que a gente tá falando, daí a gente volta no enredo, é uma grande novela mexicana. Engraçado que eu tava lendo uma crítica falando sobre isso. E exatamente o que eu falei no podcast anterior, no nosso primeiro podcast, que Cavaleiros do Zodíaco é uma grande novela mexicana. Isso é ruim? Não, é ótimo, porque todos nós brasileiros, então, você vê, olha como que bate, né? Os latinos-americanos adoram os enredos, o melodrama, aquela questão das falas bregas. Cara, isso é Cavaleiro do Zodíaco. Isso é, o cara joga um poder. Você imagina nos Estados Unidos, você não consegue. Você vê que, ó, spoiler, não vou contar agora não. Você vê que, tipo assim, é normal para o japonês e para a gente um personagem falar um poder. Tipo, né? Mas para o ocidente, isso é totalmente. E isso não aconteceu no filme, né? Eu tava evitando a não, mas falar sobre isso. teve uma coisa que ele fala. Mas, Teve uma só. não teve. Infelizmente, galera, já é um spoiler aqui. Chama de já- meteoro! Não teve negócio assim? Não teve Ele negócio citou assim? o Ele que citou pensa o nome. parecia. Não sei o quê. Acho que foi você que falou pra mim. Vamos, que tava spoiler, assistindo. spoiler. Vamos falar de spoiler. Isso aí não é, isso é só falar de spoiler. Soco! Então, galera, aí adaptação. A gente já tá no Vamos lá. tópico de adaptação. A Gurad, aí a gente já pode entrar na questão do A que Gurad está falando é a vilã principal, que é vendida como principal. Eu só consigo ver aquela mulher, a Frank Jensen. Ela não consegue mudar a cor da sobrancelha, a cor do cabelo. Ela sempre vai ser a Fênix dos X-Men, cara. Pelo amor de Deus. Eu, como ator, me sinto ofendido com isso. Mas se você pegar a atriz, eu já assisti série dela na Netflix, uma outra série que ela fez lá. Ela fazia uma mulher lá que tinha uns mistérios. A história, assim, bem bacaninha. Bem bacana. Uma série da Netflix barata. Ela faz uma personagem. A trama é muito bacana. Então, assim, quando você vê uma película, né? O cara, pô, vou botar no cinema, o investimento é maior. E você não vê ali o diretor exigindo que ela seja uma outra pessoa. Aí eu achei preguiça. Assim, a culpa ou é do diretor ou do produtor. Porque ela consegue ser a mesma mulher ali. Mas aí eu acho que pode ser limitação da atriz também. Também? Aí pode ser a questão também dela do responsável pelo cast mesmo, né? Que Ela dá você vê que o elenco não é uma galera muito famosa, então eles tiveram aquela. A gente tá falando Mas o ontem. elenco, Olha só, mas o elenco é pesado, cara. Que Shinzei Só o elenco de dinheiro. Só ele, né? Só ele é Frank Jensen. Ele, a Frank Jensen, já feito cinema. Tá, e quem mais? A Saori eu não sei, mas o Não, Mark da Casco, só pra você ter noção. Mark O Mark da Casco ele fez muito filme B, caramba, 4 anos assim, mas ele tem, assim, E é por isso. de adaptação. E é por isso que o Mylock é o melhor personagem desse filme. As cenas de ação do Mylock Ele é são melhores que as cenas de ação com Seiya, falei. Não. Assim, Pô, mas, cara, eu não Gente, sei. ninguém eu não luta sei mais com o dirigir. Maquinil Arata, cara. Eu não sei Meu se Deus, é ele tá que bom. faz os próprios. Deve ter sido. Não, Heng O Shi, Mark cara. das Heng Shi é o cara Cascas, da lenda do lado do filme da Marvel. Ele é brabo. Ele é brabo, cara. Olha, as cenas de ação, galera, a gente vai falar, a gente vai entrar nessa parte aí, galera. Mas a gente já tá entrando na parte da adaptação, cara. Mas deixa eu falar Disso da opinião aí. dos personagens que Vai, eu já ainda não tá falei. voltando nossa Personagem. Cara, uma coisa que eu gostei bastante. O Seiya, pra mim, foi o grande destaque. Não só porque ele é o protagonista, mas também no quesito adaptação. Eu achei que ele foi o que mais... Foi bem adaptado. O que mais- Acerto, né? o que mais foi acertado. Cara, o Al-Mankido, pra mim, cumpriu a função dele. Tipo, eu não esperava mais nem menos do personagem. Eu achei até que ele apareceu muito. Eu pensei que ele ia aparecer bem menos, considerando que é o Xambin. O Xambin é um conhecido por só interpretar personagens que morrem cedo. Aí, a Saori. Eu acho assim, a atriz, não sei dizer, eu não achei que foi a melhor escolha, mas eu achei que, assim, considerando o período do enredo, aí já estou pisando um pouquinho na questão de adaptação, no período do enredo em relação à época que o filme está adaptando, ela fez bem interpretar uma Saori mimadinha, aquela... Porque no início do Cavaleiro do Zodíaco original, ela é essa personagem mais mimadinha. Tem até um trecho do mangá em que ela literalmente obriga não, né? Cara, ela anda de cavalinho. Ela faz o Jabu, Ela faz jogo de cavalinho. o cavalinho dela e ela pisa. Ela era chata. Ela Continua chata. Né? ela ser essa personagem meio... Ela vai ganhando humildade conforme a Athena vai despertando nela, o que talvez isso venha acontecer numa continuação. E uma coisa que eu achei interessante, que esse filme fez um certo sentido, é a questão do cabelo roxo dela. Que deu uma explicação
Porque, cara, ninguém tem cabelo roxo naturalmente na vida real. Eu achei Então, interessante essa adaptação. tipo, Já falando de adaptação, a né? forma- eu nem vou entrar muito em detalhes pra gente falar melhor na parte da adaptação. Não, mas a gente já tá junto É. aqui, galera. Mas eu achei interessante a justificativa que deram pro cabelo roxo da Athena. Uhum. E o Ikki, é aquilo que vocês falaram, eu já falei um pouquinho quando eu falei do enredo, eu achei que pecaram na hora de trazer uma motivação do personagem, tipo, não explicaram direito o que veio, ele simplesmente está ali, ele já aparece como um capanga, e do nada a gente vê que ele é um cavaleiro, e é isso aí. Cassius. O Cassius, cara, o Cassius não precisava estar ali, cara. O Cassius é um personagem clássico do tipo... Sabe o Cole do Mortal Kombat? Não. Você não viu Mortal Kombat? Não. Mas faz muito Já tempo que vi, eu mas vi. não lembro do personagem. O filme é recente, saiu. Não. Não. Eu vi um pedaço, O comecei, do mas 2021. parei. Eu achei. O protagonista. Aham. Aquele protagonista que ninguém conhece porque ele não existe nos Ninguém se jogos. importa. É a mesma coisa do Cassius. A única diferença é que eles pegaram o nome de um personagem que a galera conhece do jogo e colocaram no jogo não, no anime, e colocaram num personagem que não tem nada a ver. A gente já pode entrar nessa questão da adaptação, que é a adaptação dele. Sim. Pegaram um personagem B, que é um personagem secundário lá, e colocaram como principal. Eu acho isso um erro. Não, Eu acho isso poderia um erro. colocar como principal. Não, se ele mas fosse fiel ao parece que personagem. você está seguindo o ego do ator. Tipo assim, como ele é famoso, como ele é um cara que já teve um certo reconhecimento, tiveram que dar muito destaque para ele. E ele entra o tempo todo. Ele não é mais importante que o Ikki. E tem um momento que ele tem mais protagonista do que o Ikki. Sim. Então eu acho isso desnecessário, só pelo fato de o cara ser um ator famoso que não tem nome. Provavelmente ele falou, cara, não vou fazer um personagem que eu não seja ponta da ponta que nem outro spoiler aqui, o Gek, acho que todo mundo viu, tá no filme também, é o Gek. Ele tá no filme? The Gek the Beast, que ele aparece no anime. É um gigantão que ele tenta matar Ele é simplesmente assim, no anime, ele é um filme, a gente pode entrar na adaptação. Aquele que foi capturado. Ele tenta matar a Marin. E ele é simplesmente um cara brutal. Ele não tem motivação, não tem nada. Ele só é, tipo, não gosta de mulher. Ele começa a querer matar quase mata a Marin. Ele é gigante. A gente tava falando aqui, Você tá confundido com o Jaque, porque o Gek é o cavaleiro de urso. Com o Jack, isso aí. Jack the Beat. Então, ele aparece, ele que luta. É o primeiro a lutar com o Makinyu Arata, que é o Seiya, né? É o primeiro a entrar lá. Tá. E aí, como já entrando nessa questão da adaptação, achei uma adaptação do Cassius péssimo. A do Ikki também entra nessa questão também. A adaptação dele não gostei. A adaptação ali, a melhor de Eu acho assim, todas, visualmente, Marin, a história dele eu achei questão bacana. visual, A questão de visual, não só visual não, a adaptação mesmo, porque ela faz lá os golpes, ela é aquela pessoa... Convence, né? Convence que ela tá dando conselho a ele, que ele não vai conseguir. Só que Achei um ponto alto foi a Marin. Eu só achei que foi muito rápido ali, eu acho até um pouco brega, né? A questão mas Cavaleiro é brega, bicho. Não, cara, falando de direção, tô falando a direção, tá entendendo? Usar uns takezinhos assim, bem... Uma coisa no sentido da adaptação que você está falando, que eu acho que é o que você está falando. O filme também, voltando também até falar um pouco do enredo, quando chega na parte do treinamento do Seiya, fica uma coisa esquisita porque parece que ele ficou especialista em Cosmo em cerca de semanas, sendo que no anime é um treinamento que dura 10 anos. Então, tipo assim, o cara, ele aprende, claro, o filme deixa claro que o treinamento não está completo. Sim. Mas, assim, a questão é que, tipo, parece que ele virou um cavaleiro, tipo, muito mais rápido. Forçado, né? Você achou que parecia semana? Pra mim, assim, assistindo o filme, parece que ele subiu a parada da montanha, assim, fez igual o Moisés. Ele subiu, pegou as tábuas e desceu no dia seguinte. Velho que Moisés, acho que ficou 40 dias, 40 noites, assim, ficou lá em cima um tempão. Mas o Seiya, acho que encontrou a Marin, não sei mais o quê. Pô, acho que 2 horas depois ele já estava pulverizando montanha. Aí, olha só, o que acontece? A gente vai entrar agora Tá acabando, tá, galera? O primeiro bloco, a gente vai voltar no segundo bloco com mais detalhes, mas assim, antes de fechar esse bloco, eu queria falar o seguinte: na minha concepção, a adaptação eu daria 9. Por quê? Porque a adaptação, eu achei incrível as soluções que eles acharam para poder explicar muitas coisas que não fariam sentido para quem não é fã de Cavaleiro do Zodíaco. Então, a questão do cosmos, das visões dos cosmos, aquelas coisas que a gente via no anime que a gente mesmo a gente entendia. Mas para a pessoa que não entende, que nunca viu a série, não vai entender. Então, ele entende as visões que a Athena tem, que mostra no trailer, tá? Isso não é spoiler. Então, para mim, acho que é um 10, um 9. E você? Eu acho que eu daria um 7. Isso, por quê? Porque isso que você falou, tem essa questão, a questão de explicar. A adaptação?
Mas continua. Para adaptação? Adaptação. Deixa eu só terminar o que eu tô falando, que aí eu vou olhar para lá assim. Em questão, eu dou um 7, porque tem essa questão que você falou, em questão de, ele fez muito bem em explicar o universo lá, a gente entende que tem os cavaleiros, tem a Athena, a Saori é a Athena, tem a questão de que ela está despertando o cosmo, e também, falando especificamente de uma adaptação do anime mais recente, que traz a questão do conflito com a Gurad e tal, ele fez bem, foi uma adaptação bem, como você falou da Gurad quando a gente estava falando dos personagens, foi uma personagem que ganhou mais camadas, que eu preferi muito mais a versão do live action do que a versão do anime, e eu só acho que eles pecaram no sentido por ser um enredo muito corrido, e tiveram que condensar muita coisa, a questão da passagem de tempo ficou meio esquisita, também. A relação dos personagens ficou rápida demais, como a questão que a gente falou da Saori, né? Da Saori com Seiya. Uma hora o cara acabou de conhecer e já tá querendo dar vida para proteger ela, algo que no anime já é um pouco diferente, porque no anime ele já conhecia ela há anos, mesmo assim ele não gostava muito dela e a motivação inicial dele até virar proteger a Saori da vida da Saori, ele literalmente se apaixonar pela Saori no anime. É muito chão que rola e eles tiveram que acelerar isso e ficou meio estranho. E a motivação do Ikki, que ficou praticamente inexistente. E o caso que não deveria existir. Aí você, meu amigo, contaria pro enredo? Cara, pro enredo... Não, pro enredo já foi, adaptação. Adaptação. Cara, adaptação eu daria aí 3. 3, porque assim, o enredo tá redondinho. Foi o que ele falou, a questão do enredo, você pegar uma saga grande e adaptar, o enredo tá redondinho. Tem uma coisinha ou outra. Os outros problemas não estão no enredo. Os problemas estão na direção, estão na caracterização, estão em outras coisas. Então, assim, nessa hora ali da adaptação, eu dou 3 aí porque faltou o básico, você se apaixonar pelos personagens. Show de bola. Assim, sobre os personagens a gente já falou, a gente só falou sobre o enredo, a gente falou sobre a adaptação, a gente já deu a nota. Os personagens acho que não precisa de nota, porque, né, a maioria das pessoas aqui não tem como você quantificar a questão dos personagens. Mas, galera, lembrando o seguinte, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse podcast especial sobre Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai falar sobre, tá, com as nossas palavras, com spoiler, tá? E aí, galera, vamos ficar ligados, tá bom? Que a gente vai falar também sobre a expectativa para o futuro. O que você acha? Você acha que vai ter a segunda chance, o Cavaleiro do Zodíaco? Tá bom? Fica ligado aí que a gente volta daqui a pouco. Valeu? É o seguinte, amanhã é hoje. Valeu! Espera aí. Versão brasileira. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta! I'm back! Sim, galera, estamos de volta aqui no Meu Herói Pod, esse podcast especial, porque nós assistimos Cavaleiros do Zodíaco, Sensei, CDZ, né? O começo, galera. Então, a partir desse momento, nós vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes, nós vamos falar uma coisa mais importante ainda, que é da editora Quimera, com o representante aqui, Vanderlei Sadraque. Vamos falar um pouquinho, tá na hora do cascalho, né? Cascalho. Vamos fazer o patrocínio. Se você quiser, né, que a sua empresa, o seu canal, né, que a gente toque no assunto, fale aqui no podcast, tem esse espaço reservado aqui para publicidade. E o momento agora é falar das edições aqui da editora Quimera, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos falar um pouquinho, já que a gente tá falando de anime, tá falando de mangá, adaptação. Ó, a gente tem aqui, ó, Lush Time, tá? Olha, um mangá, né? Um mangá da editora Quimera. Mangá lá brasileiro, hein? 100% nacional, produzido e escrito aqui no Brasil, tá? Temos também Dogmons também, ó, aqui pra vocês, ó, também, produção nacional. E já que a gente tá falando de Cavaleiros do Zodíaco, tá falando de personagens da cultura oriental, mas também, né, tem um pouquinho lá de Grécia, de pessoal grego. Tem muito. Temos aqui, ó, Olimpo, nada mais, né? Novidade, hein, galera? É uma produção também aqui da editora Quimera, ó, o lançamento aqui da editora Quimera, Olimpo, tá?
mais que um mortal. Então acho que tem tudo a ver aí com o Cavaleiro do Zodíaco. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Galera, ó, Olimpo, tá? Pode mostrar, me dar o restante também, tá bom? Ó, lançamento da editora Quimera, Olimpo, tá bom? Mais que um mortal. Lunch Time, que é do nosso amigo Newton Simas, tá bom? Fica ligado aí, mangá brasileiro. E temos também o Dogmon aqui pra vocês, pra galera mais... É mais... Pessoal que curte anime, mangá, vai adorar. Mas tem uma pegada muito Pokémon ali, galera. Você que gosta dessas paradas, então fica ligado aí, tá bom? Agora, vamos começar, vamos à parte mais ferrenha mesmo, né? Que agora a gente vai estar livre, galera. A gente vai falar muita coisa sobre Cavaleiro do Zodíaco, o filme, o começo, mas a gente vai falar agora com spoiler. Isso aí. Então fica ligado, porque se você não quiser saber do que vai acontecer no filme antes de assistir, então aproveita, dá um pause aí, tá bom? Deixa para voltar depois, que você for no cinema, aí você volta e assiste, ouve o nosso podcast, tá bom? Aproveitando, já curta essa vídeo live, né? O vídeo podcast. Curta aí, comente, diga aí da editora Quimera, o que você quer que a gente fale de algum produto, de alguma revista que você achou interessante. Só digitar aí, escrever, tá bom? Não se esquecer de curtir a gente também nas redes sociais. Sim, tá? a gente vai nas redes sociais. Miranda. Seguir nas redes sociais, seguir nos canais que tem por aí, da editora Quimera, do Meu Herói, do Z Games também. Verdade, gente. Se vocês puderem, dê sugestão pro próximo podcast. Isso. Você tá aí, ó, tá aí de bobeira, ouviu aí o podcast, a gente tá falando sobre Cavaleiro do Zodíaco. Esse é o segundo podcast, né? A gente fala sobre Cavaleiro do Zodíaco. Que o primeiro, Isso, tem a gente falou bastante coisa aqui sobre origem, sobre quantos episódios, quantos capítulos, quantos não sei o que, tudo tá lá. Aí, procura aí na descrição que vai estar em algum lugar aí. É um especial para você ir antes de ouvir e ver antes de ir pro cinema. Antes de ir pro cinema. Agora, se você já assistiu o filme, bota o cinto de segurança que eu vou destrinchar. Eu vou destrinchar. Tá pistola, galera. Tá perigoso hoje. Só não vou dar pancada aqui na mesa porque... Se você viu a propaganda da editora Quimera e se interessou pelo conteúdo, comenta aí se você quer um podcast totalmente dedicado aos conteúdos da editora Quimera. Olha só como tem coisa aqui, ó. Bastante brazucas, coisa. galera. Na veia aí. Nacional. Tá bom? Então é isso. Vamos começar a nossa análise propriamente dita, mas com spoiler. Valeu? Essa pausa foi para que você dê uma pausa aí. Então, galera, vamos lá. Zé, você que está ansioso para falar sobre o filme, o que você achou? Você pode falar no geral, sem papas na língua, tá tudo liberado. Cara, eu saí do cinema meio com sentimentos conflitantes. Eu gostei de algumas coisas, mas muitas coisas eu não gostei. Por exemplo, eu não gostei muito da aparência das armaduras. Em alguns momentos, a gente não falou muito disso antes, mas em alguns momentos ela me pareceu muito... Cosplay. Cosplay é bem malvado, amigo. Não é nem cospob, não. Cosplay. Tem uns cosplay que, porra, você olha assim, mas, cara, pra cinema merecia um pouquinho de... Sim, teve momentos que ficaram bons. Por exemplo, eu gostei bastante dos Não menosprezando os cosplay, tá, galera? São coisas separadas, diferentes. Sim. Mas teve, por exemplo, na hora das lutas, eu gostei muito dos movimentos da armadura de Fênix. Que teve aquele lance das penas e tal. Agora, na hora... Arrepiei naquela hora, mano. Agora, na hora de... As peninhas. Sim. Agora, na hora da trocação de soco, quando eu vi que o punho do Pégaso tem aquela proteção que parecia uma luva de boxe, eu achei meio assim, eu achei meio esquisito. Agora, coisas que eu já falei antes, mas que eu vou me aprofundar um pouquinho agora, em relação ao Ikki, que é em relação à motivação dele. Cara, ele simplesmente chegou ali, não sabemos de onde ele veio, do nada ele aparece lá interrogando aquele cara que eu fiquei com muito medo de ser o Shiryu. Não sei se vocês tiveram essa Cara, vocês não perceberam, eu vou falar antes desse bloco aqui, antes de finalizar esse bloco, mas vocês não perceberam, tá? Quem é o personagem, mas vamos falar, continue aí. Enfim, eu olhei aquele cara, a primeira coisa que eu pensei, falei, caraca, ele é o Shiryu. Por causa do cabelo Estilo, grande. Né? Eu me remeteu direto ao Shiryu, graças a Deus eu me enganei. Aí ele manda o golpe fantasma de Fênix lá, e aí quem não conhece o personagem já saca naquela cena. Eu entendi que aquele é o momento que o filme está dizendo para quem não conhece, para quem tá de primeira viagem aí conhecendo o Cavaleiro do Zodíaco agora, é naquela cena que o filme está dizendo para você
que aquele cara não é que nem os outros. Uhum. Mas mesmo assim eu senti falta. Só ficou claro de que ele tinha uma motivação que pode vir, que pode vir a ser justificável no final, que ele solta para você. E aqui, não, você não sabe, ela é perigosa, nós temos que lidar com ela, tipo, chamando o Seiya para se juntar a ele para enfrentar a Saori, né? Quando ela se torna Atena e se descontrola. Dando a entender que a motivação dele, do ponto de vista dele, é altruísta. Ele não simplesmente quer matar a deusa porque sim, porque ele não não gosta é de um Deus. vilão, que na verdade ele quer proteger o planeta, que ela é uma ameaça muito maior do que eles ali, que eram vilões. E você, meu amigo, isso distingue aí. Pode falar, falar, tá liberado. Pode falar mesmo? Pode falar. Então, deixa eu dar uma golinha aqui. Cara, olha só. Só bebo. Assim, eu preferia ter tomado um porre de cachaça Meu Deus. do que ter visto algumas coisas. Eu preferia que, furassem meus olhos naquela hora. Igual o Shiryu, literalmente. Tinha horas ali que eu olhei e falei assim, não, os caras não estão fazendo isso, sacanagem. As cenas de luta são boas, tem umas cenas de ação bacana, tem não sei o quê, mas fica, assim, tem coisas que ficam, assim, de graça, sem... Um exemplo, ficaria... Aí aquela coisa, ainda é questão de enredo, que uma coisa é enredo, outra coisa é roteiro, outra coisa é direção, outra coisa é fotografia, outra coisa é a produção como um todo. Produção como um todo. Uhum. Vamos lá, enredo, ok. Roteiro. O cara ali, você via que o Ikki, né? Tava ali como vilão e tudo mais, mas ele sorria, como se ele tivesse prazer naquilo ali. Então, assim, ele era um malvadão. Ele não, eu fui feliz que a gente vai maltratar ali a Saori. A gente é sádico. Aí depois... Ficou meio estereotipado. Ele fazia uns negócios assim que você via, cara, o cara... Desculpa, mas o cara tá sentindo ele entregou, prazer. acho que naquele momento entrega na cena. Acho que... Assim, e você vê no personagem clássico, você vê que ele é um personagem mais completo. Mesmo quando aparece, ele é um personagem assim mais... Acho que é o mais serião, acho que é o mais assim... Que é o cara assim, que ele já é bolado com tudo, então ele já passou por muita coisa. Ali não, ele faz um cara caricato, né? Eu sou um vilão. Aí depois, a outra, a Jean Grey aparece lá. Vamos lá, a Jean Grey aparece. Faz aqui, ó. Eu sou a fodona, eu que mando. Eu é que mando aqui nessa parada. Aí todo mundo obedece. Inclusive, Carminha, né? O Cassius obedece, todo mundo obedece. Até o marido dela, que é o... Agora você pode falar dos spoilers. O ex-marido, não sei mais o que. Vamos, meu Deus, vamos embora. Vamos embora, que ela tá vindo, meu Deus. O cara vira um... Logo desenho do Pica-Pau, quando fala, o xerife tá chegando, ele vira um frango. Igualzinho, mano. Aí depois, quando encontra com a mulher, ele diz, vamos tomar um café. Tudo bem, a gente é maneiro. A gente já dormiu junto, a gente já foi marido e mulher. Não, você sabe o que eu tô fazendo. O maluco, no início do filme, não é assim? O cara, meu Deus, vamos embora, pega tudo, pega a bolsa, vamos embora. Ela tá vamos embora. Aí o cara some, mete o pé, se esconde com ceia lá. Aí, chegou. Estamos escondidos aqui na nossa... Detalhe, o cara entra no tudo que tem uma passagem, desapareceu do mapa. Chegamos. Ela não vai encontrar a gente. Aí tá, tudo tranquilo, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Cafezinho. Você quer uma fruta? Não? Aí toma um café, o Seiya fica ali olhando pra menina bonita. Mas ela é chata. Em suma, tá. Aí depois, no meio do filme, a mulher aparece lá, descendo já. Aí ele chega, não, eu vou pegar uma bomba aqui. Vou pegar essa bomba aqui. Se ela entrar, vou matar todo mundo. Aí a mulher entra e diz, não, você tem muita ideia. Cara, porra. Ficou assim meio... Agora eu posso falar? Vai falar. Então, cara, eu chorei, tá, galera? Você vê como é meu nível aqui. Galera, olha só, eu fiquei muito emocionado. Cara, tem algumas partes realmente que são bem complexas de defender, tá? Roteiros que, assim, no meu ver, o que eu falei no início, vou falar de novo, é uma grande novela mexicana. Galera, é um melodrama direto. Você vê, não é eu acho isso interessante, cara. É um drama, sabe? Porque assim, eu adoro, você é Marimar da vida. Eu adoro Marimar, Maria do Bairro. Eu assisti Maria do Bairro. Cara, o Seiya apanha mais do que Maria do Bairro, Olha, cara, assim, não fala mal. Só pode ser do lixão, né? Da Thalia, não, que a Thalia... Não, a Thalia seria uma personagem... Ela, quando era a Maria do Bairro, ela era personagem... Quer botar um personagem latino pra ser... Apesar que não podia ser, né? Porque era filha do
Xambinho lá, que era que era loiro, né? Mas é assim, muito bom. ela tinha a cara pra ser a Saori. Uma menina forte, determinada e bonita. Cara, ela pegaram ela quis lá. Eu tô lembrando, sabe o que? Mas é ruim, mas é bom, é tão gostoso. Porque na caracterização da Marimar, eles só colocavam umas coisas assim, literalmente mesmo, umas tipo, sei lá, umas maquiagens assim, umas fuligens assim, mas aquilo ela era lá do. Bonita, beça, aí só colocava umas fuligens assim nela, assim. Cara, e assim, voltando ao filme, eu me emocionei em várias partes. Falando sério, o filme. Cara, cara. Chorei a beça. A gente foi emocionado. A gente foi ver o filme no cinema ontem, né? Pô, a expectativa da gente estava altíssima, até a minha, você sabe que tava. Eu falei assim, não, cara, assim, eu vou com o meu coração aberto. Eu falei assim, pô, depois de Dragon Ball Evolution, nunca mais vai existir um filme ruim. Aí eu falei, isso é bom até falar, que eu vi muita gente falando que esse filme do Cavaleiro do Zodíaco é pior que Dragon Ball Evolution. Eu não concordo. Eu não concordo. Por quê? Porque Dragon Ball Evolution não tem a essência de Dragon Ball. Ele é uma adaptação ruim e um filme ruim. Exatamente. O Cavaleiro do Zodíaco, pelo menos na minha opinião, não é uma adaptação tão boa no quesito de desenvolvimento de história, no quesito de introdução de universo e tal. Ele cumpriu a missão. E no quesito filme, em questão de enredo, desenvolvimento de personagens, aí ele deixou a desejar em alguns pontos. Mas você consegue enxergar Cavaleiro do Zodíaco. Você vê os personagens. Tá ali eu vi o Seiya, tá ali o Ikki, tá ali a Saori. A chata da Saori. Tá a menina da máscara lá. A Marin, que é uma das melhores. O trecho de treinamento com a Marin foi sensacional, apesar de ter toda aquela questão que a gente falou agora há pouco da passagem de tempo ser muito menor em comparação ao anime original. O que eram 10 anos virou semanas, então, tipo... Mas, cara, é porque foi tão gostoso a parte do treinamento que a gente queria mais que tivesse, porque eu achei isso que eu achei muito interessante no filme. Para quem é fã, você via das referências. Cara, o Aomankido, na hora que ele aparecia, toda vez mostrava alguma referência, tipo assim, mostrava os cavaleiros mesmo. Eu vi um cavaleiro com o cinto igual do Cisne. Você via que tinha o Shiryu, tinha todos os personagens ali. Você vê, por exemplo, na cena em que ele mostra os artefatos lá, dá pra ver, inclusive, o escudo da Medusa. Da Medusa, cara, eu achei isso muito legal. Que é uma referência ao Cavaleiro de Prata de Perseu, que quem é fã, sabe? É o cavaleiro que na luta do anime o Shiryu se cegou pela primeira vez. A primeira de muitas. Mas, tipo, é um personagem icônico pra quem é fã de Cavaleiros. Não, cara, eu acho assim que o filme ele acertou em muitos detalhes. O que eu tava vendo mais sobre ele é o seguinte: Os Cavaleiros do Zodíaco é um filme de ação ok, tá? Mas ele com uma adaptação falha, como você falou, eu concordo contigo, mas eu acho que ele tem mais acertos do que erros em relação aos Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Porque ele conseguiu emocionar os fãs como eu, porque eu fui, diferente de você, eu não fui com expectativa tal, porque eu já esperava, tá todo mundo massacrando. E era isso que eu tava falando contigo no início. Eu tô percebendo que a fanbase de Cavaleiros do Zodíaco, assim como várias, como Harry Potter, eu acho que o brasileiro ele cria uma paixão tão grande que acaba sobressaindo a lógica da coisa. É uma adaptação, galera. É uma coisa, não é você, não é seu filho. Você se apega como se as pessoas se apegam à parada como se fossem os criadores. A questão das armaduras. O criador, o cara que foi lá, pensou na história, falou, gente, tá ok. Quando ele apresentou... Eu vi que o cara que escreveu... O cara fez a armadura de acordo com o que a gente queria, mas ele mostrou, cara, não é isso. Ele quer desse jeito e a gente tem que respeitar. Nada melhor do que o criador. Mas assim, o criador, beleza, mas existe uma coisa... É que o fã acha que sabe mais do que o próprio criador. Chamada fã. E detalhe, mais do que o fã, existe uma coisa... Um fã hater, né? Não. No planeta Terra existe um grupo de pessoas que foi localizada na América do Sul, um grupo de fãs brasileiros. O fã brasileiro, só para você ter uma noção, vamos lá, só para aliviar. Pode destrinchar. Só para aliviar aquilo que eu falei aqui, que eu detonei assim, e vou continuar detonando. Mas você tem que entender o seguinte, é o fã brasileiro. Cavaleiro do Zodíaco fez sucesso maior aqui no Brasil. Caverna do Dragão, tem países que tem pessoas que nem conhecem os personagens. No Brasil é um clássico, é um assim. Sim, cara, então assim. Perfeito. Não foi só esses, a gente tá citando 2 aqui. Mas você tem que entender que o fã brasileiro. Jaspion é outro
por exemplo. Jasper é outro. Não, eu vi uma outra também, por exemplo, Smallville, aquela série que passou do SBT e tudo mais. Eu acompanhava de perto. Chaves, né? Olha que essa série que o Chaves. brasileiro ama de uma Só pra você ter forma. uma noção. Chaves, todo mundo odeia o Chris. Todo mundo E isso odeia. também tem séries que são, assim, são Febre. icônicas no Brasil. Intocáveis, ninguém E lá fala. fora ninguém, assim, por exemplo, o Smallville, vou dar um exemplo, tava na 4ª temporada, tá? Tava passando no Brasil e tudo mais. Eu acompanhava de perto. O ator, ele falou que lá, que eles gravavam em Canadá, acho que no Canadá, tinha um lugar onde eles gravavam, Vancouver, assim. Em Acho que é suma, Vancouver, acho que é Vancouver. ele falou que a série, a mesma coisa do Jasper, ele falou que gravou, mas ele não sabia a importância de que a série era tão famosa, que tinha tantos fãs, porque ele gravava como sempre um trabalho, como qualquer outro, mas já estava estouradíssimo e assim, Brasil, gente, olha só, vamos lá, Brasil. Fã A brasileiro. gente é fã brasileiro. Cara, eles dois aqui estão de prova. Novela da Globo. Você pega uma atriz pra fazer vilã, ela sai na rua, ela apanha. Brasil, gente. Brasileiro não sabe diferenciar as coisas. Você pega, você faz. Olha, eu lembro de uma parada dessa que teve uma velhinha que ficou assim. Passou até no jornal. Ela encontrou o ator que fazia um vilão lá. Ela encontrou na rua e falou: Olha, você é muito mal, você não pode tratar a menina daquele jeito. Acho que foi escravizar. Foi uma assim. Não, a Carminha, né, quase apanhava A na mesma rua. coisa, o nome dela. Adriana Esteves, cara. Quase apanhou na rua por ter feito. Detalhe, a tal da Avenida Brasil é recente, cara. É coisa que de 10 anos pra cá? Não tem nem 10 anos. A mulher se ficar com medo de sair na rua porque o pessoal quer bater, porque acha que ela é a Carminha. Acho que se o Masami Kurumada aparecer no Brasil, ele vai receber muito hate, mano. Não é? Eu acho o seguinte, eu acho que tem isso. Tem a questão da fanbase que é muito rígida, tem a questão da nostalgia, porque nostalgia nubla julgamento, porque às vezes a coisa, se a gente for parar e pensar de uma maneira crítica, sem imparcial, muitas coisas que a gente acha que são obras-primas nem são tão boas assim, tecnicamente falando, mas faz parte da nossa infância, a gente vê aquilo com carinho e é muito apaixonado. Você não vai me convencer do contrário, de que Cavaleiros do Zodíaco não é bom. Tipo, a história é clichê, novela é novela, tem animes mais atuais com um enredo melhor, pode ser, mas é questão de coração aí. Nostalgia nubla julgamento. Então, quando o público mais antigo vê Cavaleiros do Zodíaco, que talvez tenha sido feito por pessoas que talvez nem sejam tão fãs assim do material clássico, ou até gosta, mas não é tão fã quanto a gente, que tipo vivia Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco foi a origem da paixão por animes aqui no Brasil. Então, até por cultura pop em geral, porque antes de Cavaleiros, eu não era ligado tanto à cultura pop. Eu te falo, sou real. Agora, por exemplo, muitas coisas que esse filme trouxe, que eu gostei, falando de spoiler ainda, eu gostei, por exemplo, da justificativa que eu já falei, do cabelo roxo da Saori, que realmente tipo, não fazia sentido a Saori ter cabelo roxo naturalmente, e isso, inclusive, não tem no mangá, porque no mangá a Saori, se não me engano, tem cabelo louro ou cabelo castanho. É castanho. E aí, no anime, isso eu vi recentemente, no anime, eles mudaram os cabelos de todo mundo para dar mais individualidade para cada um. Porque no mangá, tipo, todo mundo tinha cabelo ou castanho ou louro. Os Cavaleiros de Ouro era tudo tudo louro, tirando um ou outro. Então eles deram essa variedade maior de cabelo por conta para dar mais individualidade. Por isso que o Ikki tem cabelo azul, por isso que o Shun tem cabelo verde, por isso que a Saori tem cabelo roxo. Mas a justificativa que deram eu achei muito bom. Tipo, é a manifestação física do cosmo da Saori, que inclusive o cosmo da Athena é roxo. É roxo, Eu achei isso interessante. E agora, a questão de como o cosmo se manifesta, eu achei legal. O cosmo tava lá. Foi uma forma que tipo, ficava muito abstrata no anime, no mangá, que como é desenho, a gente não tem muita noção do quão realista aquilo pode ser. Pô, a gente vê, por exemplo, o cólera do dragão do Shiryu. A gente vê, ou melhor, não vou falar do Shiryu, não, vamos falar do Seiya mesmo, que é quem aparece no filme. O Seiya, quando ele dá o meteoro de Pegasus, a gente vê o Pegasus surgindo atrás dele, simplesmente do nada, ele solta o soco e aparece uma porrada de socos lá, que são os meteoros.
não sei vocês, mas eu sempre me perguntei até onde aquilo ali é só uma representação abstrata ou realmente acontecia. Sim. Porque no anime, no mangá, tinha aquela explicação de que aqueles meteoros, na verdade, são Eram vários socos, socos de Seiya dados em velocidade da luz e dando a impressão de serem meteoros. Que eles então era como se a gente estivesse vendo não a real, né? Eles eram tão rápidos e tão fortes que dava a impressão que era uma chuva de meteoros. E eu ficava na dúvida de como que eles vão representar isso. Aí foram para a solução mais fácil, que é literalmente aparecer a imagem do Pegasus atrás, inclusive o Pegasus envolvendo a armadura, quando ele vai... Ai, cara, é a hora que eu choro. Aí quando ele dá o soco, a gente vê literalmente vários raiozinhos e tal. Na hora que toca Pegasus Fantasy, essa hora que o Seiya levanta, que, cara, só é ruim, porque assim, você esperava que ia ser aquela armadura, né, do filme, não é. É a primeira versão, já dando um spoiler aí. Entendeu? Então, sim, cara, isso eu achei interessante. Eu achei legal também. Isso eu achei interessante porque quando você vê o mangá e o anime, o Seiya tá usando aquela roupa lá aquela roupa de soldadinho lá, que tipo tem a mesma, por ironia do destino, tem o mesmo formato da armadura de Pegasus. A armadura de Pegasus no início tem aquele formato lá que só cobre, não sei porque uma armadura só cobre um lado do peito, proteção nenhuma. Seu coração, né, amigo? Mas inclusive, já que você está falando isso aí, se você pegar os filmes gregos de Esparta, aquelas paradas todas, tinham muito isso. Tinha a armadura que você cobria tudo, mas tinha outras que acho que para você ter, acho que por causa do metal que não dava para fazer todo mundo, eles protegiam só uma parte. Partes vitais. A partes vitais. Sim, tanto é que era faz capacete sentido, e uma parte do peito. Que se pegasse outra parte, dava para salvar, mas o coração não dava. Então, cara, e assim, né? Eu achei bacana, achei bacana aquela parte. Não, e a justificativa, tipo, você tá com essa armadura aqui porque você não despertou totalmente o código, então a armadura assumiu uma aparência meio diferente. Eu achei legal, achei que fez sentido. Treinamento ainda. O tempo corre, o que acontece? O que eu achei interessante também do filme cara, a questão da Cosmovision, que ela fala literalmente, isso nem no anime eles falam sobre isso, eles colocam como se fosse algo, tá bom, tá presente lá. Igual você falou da esquema, como é que eles iam adaptar isso? E eles adaptaram as visões do Cosmo muito bem. Tipo, a Saori fala isso pro Seiya. Olha, tem os Cosmovision, né? A visão do Cosmo, que explica muita coisa. E, tipo assim, no anime, como é que a gente faria? Isso ia ficar brega, né? Só que no filme não achei brega, tá? Virou uma coisa, visão própria. E quando você encontra, eu chorei naquela hora que ele encontra ele mesmo, sabe? Eu achei as partes emocionais do filme estavam lá. E é isso que eu acho legal, que é o ponto forte de Cavaleiros do Zodíaco desse filme. Os pontos do Seiya estavam lá. A hora que o Seiya vai lá, a parte final, que ele achou que é muito X-Men. Eu acho que também era, mas eu acho que X-Men pegou muito de Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros do Zodíaco é mais antigo que X-Men, né? Do que a adaptação lá. Sim. Então, aquela parte do Seiya, um pé de cada vez, uma coisa... Cara, aquilo é muito emocionante, assim. E eles transformaram, basicamente, o grande vilão de Cavaleiros do Zodíaco é a própria Athena. Só uma dúvida. Você está falando que o X-Men é mais antigo que Cavaleiros em que sentido? Na adaptação do filme. X-Men é Fênix. Ah, tá. Aquela hora que, no final, ali, que o Hugh Jackman, no caso, o Wolverine, vai se aproximar. Aquilo ali é muito Cavaleiros do Zodíaco. Só que como aconteceu... a adaptação do filme. Como eles fizeram agora o filme, a adaptação, cara, aí pareceu que os Cavaleiros do Zodíaco estão copiando. Não, mas isso é uma cena muito clássica de Cavaleiros do Zodíaco. Toda hora você ia estar lutando com alguma coisa. A questão não é a cena. A cena, ok. Né? A questão é o que eu senti. Que aí vai a parte crítica, como você estava falando. A parte técnica, faltou o seguinte. Criatividade. Vou dar um exemplo bem claro. A questão das visões. Tá? Eles não usaram criatividade nenhuma. A criatividade ficou ali por conta de mostrar o cabelo. Aí, porra, quando ela tá... Aí o cabelo muda. Eu achei bacana. Mas a criatividade com uma visão... Vou dar um exemplo de criatividade estabelecida recente. A Wandinha, lá da série da Netflix, ela não tem no original dela, dos materiais, as visões. Mas o camarada vai fazer uma coisa, mas também é um diretor também experiente. Aí o que acontece? Quando ela encosta... Ela podia simplesmente assim, encostar e mostrar os olhos e ver, não. O que o cara faz? Ela encosta. Porra, e a câmera de cima. Porra. É possessão. Qualquer tipo de. Não, você, qualquer uma homenagem à possessão. E faz sentido, porque é terror, né? Mas é porque o Tim Burton, ele é criativo. Então, assim, você quando não tem grana, os 10 primeiros filmes dele não tinha grana. Então, assim, quando você não tem grana, você tem que ser criativo. Aí você entra na questão. Quando você é pobre, você tem que ser criativo. Você tem que lembrar o seguinte. Aí o cara tem. Eu acho que o grande problema de Cavaleiros do Zodíaco, assim, eu acho que foi o orçamento. Porque a gente sabe que foram 60 milhões por aí.
Cara, um filme pra ser foda, assim, no nível de Cavaleiros do Zodíaco, eu ficava muito... Quando começava a anunciar dizendo que ia ter um Cavaleiros do Zodíaco, eu falei, caraca, vai ser um orçamento maior do cinema. Não foi isso, Foi. entendeu? Então a gente entendia que eu já não fui sem expectativa. Então, muita coisa da limitação. eu acho que só o elenco foi metade do orçamento. Mas como você explica, então... Até a questão do casting foi limitada. Então, acho que só Então, como você explica, então, filmes aí, como a gente vai... Vamos pegar aí, né? Vou dar um exemplo bem claro. Antigo e recente, eu nem sei. Tem de sucesso e tem outros não. Por exemplo, o Waterworld, que se não me engano, acho que foi um filme do Kevin Costner, que fez um tempo atrás. Muito tempo. O cara pegou um orçamento gigantesco, tudo que ele podia improvisar em estúdio, ele, não, vou decidir, eu vou filmar no lugar, eu vou criar um mundo lá no lugar, no meio do mar, não sei o quê. Gastou a grana fodida. O que aconteceu? Chegou lá na hora, o cara tinha dinheiro e fez um filme que deu fracasso. Fora outros filmes que teve muita grana, a gente pega aí, vários filmes que tiveram grana pra cacete, botou grana pra caramba, e o filme não... Não foi... Então a questão não é só grana, tem que ter grana e criatividade. Eu acho que, então, por isso que eu dou palmas pro Baginski, por isso, porque ele conseguiu adaptar. Você via paixão ali em todo lugar que estava acontecendo, ele conseguiu colocar a... Gente, ele quer passar pano. Mas é verdade, amiga, é porque o tempo tá rolando aqui. Eu queria saber com vocês, você acha que vai ter continuação? Já na questão da expectativa pro futuro aí? Você acha que vai ter? Cara, não sei, depende muito de quanto... Infelizmente, a verdade é essa. Tem continuação? Galera, vamos ter continuação. O que você acha? Depois que você assistiu, você acha que a galera vai querer ver uma continuação 2, 3 e 4, conforme planejado? Pelo que eu tô vendo aí das reações da galera, eu diria que não. A grande maioria não gostou do filme. Mas assim, se mesmo assim der dinheiro, porque infelizmente tudo se resume a dar dinheiro ou não, né? Sim. Se o filme der o Tem que dinheiro, se pagar. se o filme der o dinheiro, se pagar, se o lucro for considerado aceitável pelo estúdio, eu não vejo por que não ter continuação. Vai ser uma oportunidade dos caras verem aonde eles erraram aqui e tentar melhorar, como o próprio anime fez, o anime mais recente fez uma primeira temporada que a galera não gostou muito, resolveu continuar apostando, fizeram uma segunda temporada que agradou mais. Melhor, sim. Não vejo por que isso não pode acontecer no filme também. Por exemplo, ganchos tem. Não, pelo amor de Deus. Tipo assim, é isso que eu ia falar com vocês sobre isso. Eu acho que o grande problema de Cavaleiros do Zodíaco na questão do roteiro e adaptação é porque eles pensaram muito no gigante, no geral. Então a motivação do Cassius, eu acho que o único erro foi o Cassius, porque tipo assim, o Cassius ele não tem motivação. Ele não tinha motivação suficiente para poder odiar tanto o Seiya. Ele queria matar o Seiya. Eu acho que eu podia resumir o Cassius assim, invejoso. Simplesmente isso, porque o Cosmo não tem Cosmo, só isso. Volta pro pedaço. Vai ter continuação? Amigo, tá. O nosso apresentador tá emocionado. Eu acho que... Se bobear, ele quer até meia-noite falando sobre o... Cara, eu acho que vai ter sim. Eu acho que vai ter. Eu faço oração, vou fazer oração. Eu vou falar tecnicamente. Vai ter continuação. Por quê? Porque, assim, a produtora, quem começou isso, deu um baixo orçamento justamente para poder ver, mas já deve estar até produzindo a segunda parte. Por quê? Cara, não tem como você começar algo, assim, tanto é que ele não amarra no final, né? Ele deixa assim bem claro que assim, fica muito claro que vai ter. O começo. Então, assim, eu acho que os caras tinham a grana e falaram assim, vamos fazer por parte. Tem 200 milhões. A produtora tem 200 milhões. Conseguiu um patrocinador, blá. Mas aí, assim, pro primeiro filme tem X, pro segundo vai ter... Aí, se melhorar o cachê de audiência, mas vai ter o segundo. Eu acho que vai ter. Tomara. A única forma de repente, de não ter esse filme é se acontecer alguma coisa assim muito trágica. O ator não quiser gravar, ou de repente acontecer algum escândalo, ou falecer, qualquer coisa. Mas eu acho que já tem contrato até para 3 filmes. Eu acho que os atores já assinaram o contrato para 3, né? Sim, o orçamento é muito pequeno, entendeu? Eu acho que vai ter continuação, querendo ou não. Tanto é que, o começo. Os caras já tem continuação. Mas nos Estados Unidos, talvez, eles colocaram, mas nos Estados Unidos eu tava vendo que não foi The Beginning. Parece que foi só Saint Seiya, pronto, Knights of the Zodiac. Aqui no Brasil que teve o começo, não, mas em outros países teve o The Beginning, sabe? Então, porque no Brasil, cara, galera, outro spoiler, né? No final, a Athena, e eu achei
incrível a hora que eu também falei que ela falou, agora nós temos que reunir os outros cavaleiros. Sim. Então, Esse é um puta gancho. Então, Sim. com certeza, cara. E assim, o final é bobinho. Eu achei que poderia ser melhor o final ali, né? Melhor tipo, poderia ter mais uma ideia gigante, assim. Os mas caras terminam foi eles muito passaram por uma resumido. catástrofe, tá todo mundo sorrindo, aí pessoal, temos que chamar os outros Não, caras. assim, Eu achei que, porra, bem e aquela piegas, guria né? com cara de Katy Perry, aposentada. Entendeu? Ah, cara. não, assim, teve vários ganchos. Por exemplo, a própria Saori falar que tem que reunir os cavaleiros, e ela falou, não, que quando a Atena desperta, quer dizer que outros deuses vão despertar também. Alguns vão tentar dominar a Terra. Isso já é um gancho para uma possível vinda do Hades, ou do Poseidon, ou dos dois. Tipo, não conhecemos nada do santuário ainda, mas tem o gancho que acontece logo nos primeiros segundos do filme, que é quando acontece a luta dos Cavaleiros de Ouro lá. A gente já sabe que os Cavaleiros de Ouro existem. Não aparece, por exemplo, a armadura de Sagitário no filme. Só o pingente. Só o pingente. Então, isso é um plot que dá para ser trabalhado. A própria motivação do Ikki, as origens do Ikki não foram mostradas no filme. Isso que eu ia falar. Isso que é a motivação do Ikki, assim, o que eu achava, porque o Diogo Tinoco, né, que faz o Ikki, ele falou que ele tem um irmão novo. Mas eu acho que ele falou isso sem pensar no filme, porque no filme em nenhum momento ele diz que tem um irmão. E ele nem faz essa ligação de pai e mãe. Eu achei que em algum momento ele ia falar, tá bom, mãe. Entendeu? Então, mas em nenhum momento ele faz isso. Então até gravaram, mas cortaram. Pode ter conteúdo cortado. Porque eles deixam muito, galera, como se fosse assim, vai ter continuação, porque tipo assim, as motivações do próprio Cassius, porque o Cassius tem ligação com a China, e com certeza a continuação vai ter China, é muito forte. Não vai ter ligação, cara, de Cassius com China nesse filme. Olha a tatuagem dele é de Elfiuco, você não percebeu isso? Outra coisa que teve lá... O Cassius nem sabia o que era Cosmo nesse filme, cara. Tu aposta mesmo que o Cassius vai ser um aprendiz da China? Então a China não vai ser uma Amazônia. Vai ser, cara. Porque eles não colocam aquilo ali é easter egg, não tem que fazer sentido. O Cassius não é um cavaleiro. Aposta comigo que você vai ter China. Ele nem sabia o que era Cosmo. Mas cara, é porque ele é burro, ele é um cara que... não é muito inteligente. Não é questão de ser burro. Não é questão de ser burro. Não é questão de ser burro. Aquele personagem não é um cavaleiro. Ele não é um cavaleiro. Ele não sabe de falar esse tal de Cosmo que você está falando aí. Quem tem treinamento de cavaleiro sabe no mínimo o que é um Cosmo. Mas ele é só um lutador mesmo. Provavelmente vai ter a China, não duvido, mas eu não aposto numa ligação. E sabe uma coisa que vai ter também? Sabe como é que a Saori vai fazer para reunir a galera? Torneio. Que aí vai ser um segundo filme com mais orçamento, que vai ter que ter o torneio galáctico. Mas eu vou te falar, eu espero que não. Eu espero que eles abordem direto por exemplo, os Cavaleiros de Prata. Por quê? Porque esse primeiro arco aí já serviu para substituir, pelo menos no anime mais recente, o arco da Guerra Galáctica. Porque na Guerra Galáctica foi ridículo no anime. Porque realmente não faz sentido. Fizeram a adaptação da Guerra Galáctica embaixo do subsolo. Porque, olha só. Horrível. Uma luta só. Porque tem a questão, por exemplo, agora entra a questão de especulação. Por que o Ikki quer matar a Atena? Porque ele acha a Atena uma deusa perigosa? Pode ser. Ou então, ele está recebendo ordens do santuário que fez ele pensar que a Saori pode não ser a Atena, mas pode ser uma outra deusa igualmente perigosa. Ou talvez ele saiba da profecia mesmo, que ela vai destruir a humanidade e tal. Tá, mas essa profecia existe no anime? Existe, no 3D existe. Enfim, mas aí que tá, é verdade, no anime tem essa profecia. Então, é mais um motivo para o próximo filme não abordar a Guerra Galáctica e sim direto conflito com o Santuário. Por quê? O motivo da Guerra Galáctica ter existido, além de reunir os Cavaleiros de Bronze, é chamar a atenção do Santuário. Mas eu falo com isso, sabe por quê? Porque como é que você... Porque assim, o primeiro filme, beleza, foi sobre o Sei. O Sei é o personagem principal. Como é que eles vão colocar todo mundo junto? Eles não vão poder fazer um filme só do Yoga, outro do entendeu? Então ele seria a desculpa perfeita para poder colocar todo mundo junto. Um típico filme de equipe. Shiryu, Shun, já tá todo mundo ali no mesmo naipe, entendeu? Quer uma comparação recente? Sem ser o começo, é o Batman vs Superman e o próximo filme vai ser a Liga da Justiça. Eu acho que também vai ser exatamente isso. E termina exatamente igual, com dois personagens falando, temos que reunir uma equipe. O gancho é exatamente o mesmo. Isso é um plot, né? Isso é um plot de cinema. Então, só é assim, a problemática que a gente estava falando, da parte técnica. Gente, não existe problema na adaptação.
no enredo. No enredo. O problema tá na direção e na forma como conduzir. Aí o roteiro, se o roteiro ficar fraco, se fica... Mas a adaptação é um plot. Você pega um plot, você assim, você tem meu nome, o percurso do herói, né? Que é a Trajetória, né? trajetória do A herói, jornada, né? a jornada do herói. Cara, isso aí não adianta. Você tem que seguir para dar certo, tem que seguir. Você faz. Só que a gente consegue fazer bem feito, de forma que te convença de que ele passou por aquilo mesmo, que passou muito tempo, que você percebe que ele sofreu realmente. Mas isso você usa alguns recursos de cinema. Sim. Por exemplo, muito escuro, ou a pessoa de repente não. Uma das coisas que eu achei fundamentais, eu achei bacana no filme, que quase não teve relevância por conta do filme, de repente, da montagem. Eu não sei, tem lance também da montagem também. Bastante. Que aí entra alguém para montar e muda totalmente a visão. Mas eu achei muito bacana os flashbacks. Uhum. Entendeu? Porque aí, assim, Contaram várias você coisas. via que o garotinho, ele tinha uma interpretação bacana, a menina também, para proteger o Aliás, foi muito bom. Então, eu acho que aquilo ali eram pequenos flashbacks que agregou. Entendeu? Tava à noite, Aprofundava, escuro. né? Então, assim, quando ela falava, não sei o que, ele puxava o negócio, Inclusive, porque você vai desistir? Então, assim, esse tipo de coisa faltou, de repente, no filme, o aprofundamento do personagem, quer dizer, do ator, ou do diretor, não sei, extrair do personagem essa coisa de ele se envolver. Na hora que ele vai se transformar lá, a primeira vez que recebe lá a armadura, eu vi que na filmagem, não sei se era no CGI, não sei, você olha para a expressão, depois assiste esse pedaço, não estava com aquela expressão de surpresa, ou então de repente que agora eu acho que eu achei que ele ficou... o Maquinho Arata, eu acho que ele foi perfeito como um ator de ação, mas na questão, acho que de interpretação de camadas, eu acho que ele poderia ter sido melhor, entendeu? Então, é isso. Mas isso que ele falou mesmo, eu acho que nas cenas de ação, mas assim, mas ele... Vou continuar aqui finalizando. Só uma coisa que, só para finalizar uma coisa que, um comentário que eu acho que ninguém... Um, dois, três. Só um adendo aqui, já que você falou de flashbacks e eu lembrei da Seika, eu lembrei de um detalhe que acho que pouca gente se lembrou, que se ligou. O filme dá a entender, faz aquele sentido, não sei a palavra, ele traz aquele sentimento, aquela possibilidade da Marin ser a Seika. Não sei se vocês se ligaram nisso. Eu senti um pouquinho ali, mas... Na parte do treinamento. Por quê? Porque na parte do treinamento, se você se ligar na expressão do Seiya, ele reconhece aqueles movimentos porque são os mesmos movimentos que ele fazia com a irmã. Então, isso não foi feito com palavras, mas tipo, dá a entender que a Seika pode ser a Marin. Se for fiel ao anime, a gente sabe que não é o caso, mas ficou esse mistério por muitos anos. E assim, até você falou, lembrou uma coisa boa. Possibilidade para ser abordado para ser. E assim, quando ele interrompe o treinamento, ela fica muito imediatista. Tipo, uma treinadora fala assim, provavelmente ela fala assim, você não pode fazer isso. Ela reagiu como se fosse uma coisa muito grave para ele. Então, para ela era mais importante que um treinamento, entendeu? Sim. Tava mais do que desistisse. para ele. Tinha uma afeição ali, não era simplesmente outra coisa que vocês não perceberam que eu falei, que até do início, ninguém percebeu, galera, ninguém percebeu, mas o Dócrates, quando eu vi no final lá do elenco, tinha lá Dócrates. Quem era o Dócrates? O cara que era o prisioneiro. Eles falam que ele lembra no meio do filme que tem um prisioneiro que tem medo da centopeia lá. Então, é ele. Você vê que ele é grandão, não morreu. E eu acho isso legal. Outro ponto aí que diz que vai ter continuação, porque nenhum personagem morre. A não ser o Almanquido, que eu não acredito, tem uma teoria que também não morreu. Sabe por quê? Xambin morre. Não, sabe por quê? Eu acho que no final tu vai ver. Quando o próprio Masano Kurumada vai contar, porque eu já conversei com ele. O Almanquido, ou o Mitsumasa Kido, ele no fundo ele é Zeus. Isso é uma teoria antiga de fãs. Não, o próprio Almanquido, ele tinha coisa de asas ali, ele tinha muitas coisas que ligavam ele tinha várias estátuas de Zeus, ele tinha uma parada de asas, não é por causa de Seiya.
Não, Não, mas esse ali. não, aquele de asas eu sei o que Que é. sabe um pôster, Não. o pôster entrega, porque tem uns Não. raios no Aquele negocinho de asas, assim, vocês não perceberam. Cara, aquilo ali tá É do Velox. tá na do cara, Velox. é do Velox. Não percebeu o que eu ia falar? Assim, aqui, Exatamente. Xambim, né? Ele já soube e já leu alguma coisa na internet, né? Da próxima aventura escrita pelo nosso amigo. Que é Velox. lá o Velox. Velox já chegou lá E fora. isso tem um símbolo bacana que é aquela. Igualzinho a Azinha. Exato. Viu? Sabe mais que eu. Mas vamos lá. Pra gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente odeia, tem gente que gosta, tem gente que é a polêmica. Tá? É a pergunta e a gente vai ser rápido em responder, não pode se estender muito. 1 minuto para cada um. Tá? Santa Ceia, Cavaleiros do Zodíaco, Santa Ceia, o começo, tem ou não tem lacração? Que tem gente que fala que tem outros que não tem, e vira aquela polêmica. Tem gente que quer lacração, tem gente que não quer. Em suma, vocês aí que estão assistindo, vocês acham que tem ou não tem? Manda lá dizendo se tem ou não. Você acha que tem lacração? Cara, eu não vi nada. Depende. A gente fala lacração, assim, tem gente que leva para o lado pejorativo, tem gente que leva... Em suma, eu acho que a inclusão, que você trabalhar os personagens, adaptar personagem, é fantástico. Senão não teria nem como adaptar. Teria que ser todo o elenco, teria que ser asiático. Então você tem as adaptações, aconteceu na Marvel, aconteceu em outros lugares. Agora, tem gente que acha que a lacração é se botar a mulher lá, que a mulher detona, essa mulher dá porrada em todo mundo, ela é protagonista. Tem muita mulher, só tem... E aí? Vini Miranda, tem lacração? Cara, se a questão da lacração for a diversidade de nacionalidade dentro do elenco, então tem. Mas não faria sentido ser diferente. Você citou a possibilidade do elenco ser todo asiático, não faria o menor sentido o elenco ser todo asiático por conta do próprio anime original, tipo, abordar personagens que são gregos, personagens que são da Sibéria, que são americanos, que são da China, enfim. E tá certo, tipo, o pai da Saori poderia ser o Mitsumasa Kito ao invés do Alman Kido. Mas, tipo, eles optaram por fazer diferente e não tem nenhum problema com isso. A própria Saori não é japonesa, ela é grega. E, tipo... Mas a Saori, agora, ficou uma mulher forte, uma mulher que segurava a onda ali, porque tem que ela mudou. Mas, assim, mas estava equilibrada. Não tava aquela coisa assim, dela pegar forçada, forçada. Por exemplo, o personagem, acho que ela estava bem composta dentro dentro do personagem, contexto, da jornada dela. Dentro do contexto da personagem, como eu falei mais cedo, ela foi fiel ao início da personagem no próprio mangá. É uma personagem riquinha, mimadinha e que não está sabendo lidar com o fato dela ter um poder de um deus dentro do próprio corpo. Então, tipo, eu acho que aquela fase mais serena da Saori, que vem mais pra frente na história do anime, se vier nessa versão live action, vai vir nas continuações. Você tem lacração ou não tem lacração? Eu acho meio termo. Eu acho que teve lacração nesse sentido de as mulheres realmente terem mais protagonismo, ter duas, uma mulher, no caso, uma heroína e uma vilã. E a vilã não ser uma vilã caricata. Ela tinha ali os conflitos dela. Como é que ela mata a filha, uma filha adotiva, e ela fala assim uma coisa muito interessante, que ela fala que a Siena, né, Saori, ela entende que porque que acontece? A personagem, para ela viver, ela precisa do Cosmo. Então, eu acho isso muito legal. A adaptação foi genial, porque dá uma motivação. E quando a Saori despertou o Cosmo, acabou destruindo ela. Ela ficou dependente do Cosmo para viver. E quando a Saori ela é aprisionada, ela sabe que ela precisa fazer aquilo. É o sacrifício que ela tem que fazer para poder a mãe dela, né, viver. E ela fala, eu já não quero mais isso, eu não quero mais curar esse corpo. Entendeu? Ela já mostra ali que ela não... o que ela quer tirar... Não, o que ela quer tirar é o perigo que tem a filha. Então ela faz aquela máquina para tirar o cosmo dela. Não é para, tipo, vou matar minha filha. Porque no filme, muita gente não percebe, mas tipo assim, é vendido como se a Gurad quisesse matar a filha. Mas ela não é isso. Ela quer tirar a pena, porque é um perigo. Se ela quase matou ela, é um perigo. Foi meio que um plot twist no final. Sim, E essa mudança eu acho legal. E aí, continuando, né? Da Saori também teve uma personagem que mudou, ela teve essas nuances legal. Agora o Cassio seria desnecessário, tinha que ter eu acho que
aí é no meio termo, né? Acho que devia ser um personagem negro, porque não teve um personagem de destaque negro. Sim. E era um personagem, a oportunidade perfeita para eles fazerem Por isso. isso, Aí colocaram um personagem que precisava ter um destaque maior. por E, isso cara, que, na minha opinião, assim, dentro do que o pessoal caracteriza como lacração, né? O pessoal, se tiver personagem negro em destaque, é lacração. Se trocou meu nome é etnia. Não é etnia, não. Meu nome é sexualidade do personagem. Mudou o gênero, é lacração. A mulher protagonista tem lacração. E na verdade, o que acontece? As duas, não só a Saori como a outra, elas não subjugam, não chega ao ponto de tirar o protagonismo do Seiya. Inclusive a outra, a de máscara, a Marin também. Então tem 3 personagens super fortes femininas, mas não consegue abafar o personagem principal. Então acho que não teve. Aí não teve troca de gênero também. Não teve. Então assim, eu acho que o filme, na verdade, eu acho que ele peca nessa questão. Porque eu acho que poderia, não é dizendo que tenha que ter lacração, mas faltou inclusão. Eu acho que o grande problema também no filme era isso. Assim, dar um protagonismo maior pro negro. De repente, a personagem... Tinha 3 personagens femininas, beleza. Tranquilo, assim, equilibrou. De certa forma, teve inclusão sim, porque o protagonista é um asiático. E também teve o latino, né? Que é o... Eu nem percebi que ele era latino. Ele nem era um latino clássico. O Ikki é um personagem latino. Ele é chamado de Ikki só na dublagem, não é o Nero. Mas realmente, a gente perdeu a oportunidade de transformar o Cássio num personagem negro. Eu acho que o erro do filme é... Porque ele é negro. Não é... Aí a gente tá traduzindo aqui, né? O que o pessoal tem como botar como pejorativo lacração, né? Vai botar como se fosse uma coisa ruim. Não. Assim, o que faltou? Na verdade, faltou inclusão, faltou um equilíbrio. Eles não erraram a mão também de botar a ponto de personagem, por exemplo, chega lá, por exemplo, a gente vai assistir o filme, chega lá, o Seiya é loiro, ou então o Seiya é um negro, igual fizeram com a Pequena Sereia, com outros personagens clássicos. Não teve isso. Também não teve nenhuma alteração, por exemplo, pegar um personagem lá, o Xambinho, o próprio Ikki, né? De repente, não, o Ikki agora é uma mulher. Isso é uma mulher fodona, né, com fênix, até porque, até melhor, né, se fosse uma... Não fizeram, então acho que não teve. Do Ikki me incomodou mais pelo fato de ele falar demais. O Ikki é um cara que ele não fala, ele ficou caricato. Ele ficou muito caricato. O Diego Tinoco, ele realmente não conhecia o personagem, ele não conhecia a série. Ele deu uma entrevista dizendo que ele foi... Quando ele falou que ia fazer o personagem, todo mundo falou, meu Deus, você vai fazer o Ikki, ele não entendeu. Ele falou, cara, o Ikki é muito importante. Então eu acho que faltou um pouquinho de trabalho de casa dele fazer. Mas eu acho que não é nem culpa do cara, eu acho que às vezes foi o próprio roteirista que não pensou nesse fato essa diferença que o Ikki é. O Ikki é o cara que chega no momento certo, aquele badass. Chegou, ele não fala. Ele tem aquele Ranger dos Power Rangers que chega, ele não faz parte da equipe e quando chega resolve a porra toda. Ele é literalmente isso. Não era isso? Ele é literalmente isso. Então, galera, é isso. Acho que a gente resumiu bastante o que é a questão dos Cavaleiros do Zodíaco. Espero que você tenha ouvido esse podcast até o final. Agradeço mais uma vez. Lembrando que você pode também comentar, compartilhar, né? Fazer aquele CCC, comentar, curtir. Os amigos, dê suas sugestões. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. O meu Twitter é Meu Herói também. Tem o Eliano Meu Herói. Estamos na rede social Instagram, que é @meuherói, estamos no Facebook também. E curta e comente esse podcast, videocast no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcast, tá bom? Vini Miranda, deixe suas últimas palavras, por gentileza, suas redes sociais. É isso aí. Comenta aí se você assistiu o vídeo, se você gostou, ou se você não pretende, você quer mais ver o spoiler, porque não quer ver o filme. E aproveita aí, me segue aí nas redes sociais, no Instagram, @Pintereiros, e no Twitter, @TheMultiverse. Você me encontra também no YouTube, nos canais Z Games e Multiverso Z. E eu tô começando a aparecer no TikTok e no Quai também, mas aí você me encontra no YouTube, você me encontra no resto. Isso. Meu amigo Vanderlei, as palavras Vamos finais. lá, galera.
curte quadrinhos, curte super-herói, curte anime, ó, segue a gente lá, editoraquimera.com. Tem quadrinho, tem mangá, tem um pouquinho de cada coisa, tem terror, tem livros. É a Marvel brasileira, então, galera. É a Marvel brasileira. Detalhe, quer conhecer um pouquinho mais sobre o podcast? Vai lá, a gente já está no 3º ou 4º podcast, vai ter muito mais. Dá uma dica do que você quer ver no próximo podcast. É isso aí. Pede lá, é só dizer, ó, bota lá. Quero ouvir falar sobre o que agora chegando aí. Guardiões. Tem o nome daquele maluco lá que tá saindo com o Logan. É o. Vai ser com o Logan. Ah, Wolverine, Deadpool. Deadpool. O que você quer? Tem o Flash, assim, tem um monte de coisa aí de produção. Tem Transformers, vai chegar agora também. Só esse ano tem Transformers que Muita tem coisa. Flash, tem Marvels, tem Velozes e Furiosos 10, tem Besouro Azul, tem Aquaman 2, tem... Besouro Azul também, inclusive com uma atriz brasileira. Vamos prestigiar aí. Cara, detalhe. Se você der a dica pra gente, a gente já vai pensar no próximo podcast. Show. É isso? Galera, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, foi muito bom, parabéns aos diretores do filme Sensei, Cavaleiros do Zodíaco, foi uma experiência maravilhosa, é uma coisa que eu esperava, poderia ser melhor, poderia, mas eu espero que isso possa melhorar no próximo filme com um orçamento melhor. Então, galera, você que não curtiu esse filme ainda, vá no cinema, assista, dê poder a essa franquia para que ela continue, tá bom? Obrigado mais uma vez, curta esse podcast, manda para os amigos, siga a gente nas redes sociais e lembre-se o seguinte, o amanhã é hoje. Força, meus heróis! Até mais ao nosso podcast Meu Herói Pode, porque Seu herói pode e o... Nosso também. É E os isso. Cavaleiros também. Que a sequência seja melhor. Valeu, galera, um abraço, até a próxima, valeu!